Geralmente, na hora do divórcio, a mulher e o homem se sentem meio perdidos e eu não os culpo. O que acontece? Nesse vídeo nós vamos tratar do divórcio e o que deve ser feito e o que não deve ser feito para que você não cometa erros e não saia no prejuízo. Primeiro passo, tá? Filhos. Se você tem filhos, obrigatoriamente você tem que saber quanto o seu marido ou a sua ex-mulher recebe de salário, para poder fazer um pedido proporcional com embasamento. Uma coisa que não pode faltar nessa parte, que são os alimentos dos filhos, é o comprovante dos gastos. Então a mamãe, quando procura o advogado, já tem que estar na mão com comprovantes de despesas médicas, com comprovantes de despesa com remédio, com comprovante de despesa com escola, com educação, uniforme, livros e etc, tá? E sem ser isso, a parte de partilha de bens, né? O meu marido tem uma empresa, mas eu não sei nem qual é a situação dele nessa empresa, ele fala que não é sócio e tal. Isso é fácil. Junta comercial, você tira lá uma certidão de inteiro teor daquela empresa. Seu marido for sócio, vai estar lá no contrato social. Tá resolvido esse problema. O meu marido tem vários imóveis aí, eu sei que ele tem mais ou menos uns 10. Nem o juiz, nem o advogado são obrigados a saber quantos bens vocês têm em comum. Então, o melhor passo se você não sabe qual é a totalidade dos bens, você tem que ir nos registros de imóveis para tirar a certidão em nome daquela pessoa. Nome, CPF, tudo que tiver no nome dele, ele vai aparecer. Mas o meu marido, ele não coloca nada no nome dele, doutor. Ele coloca no nome da minha sogra. Então, você arrola esses bens, mas aí vai ficar um pouquinho mais complicado. Você vai ter que comprovar no processo que aqueles bens são colocados em nome da sua sogra pelo seu marido. E vai comprovar também que a sua sogra não tem meios financeiros suficientes para ter aquele bojo de bens, tá? Pensão para a esposa, pensão para o marido, né? Eu vou me divorciar, mas ele tem que me pagar uma pensão. Isso aí agora está praticamente em desuso, e eu vou explicar por quê. Antigamente, quando a mulher era totalmente submissa, não trabalhava, os juízes fixavam alimentos para ela aí, e às vezes a mulher casava de novo, ia morar junto novamente, e não casava, mas ia morar junto, mas não fazia a declaração de união estável, não casava para poder manter aquela pensão. Agora isso mudou. A pensão, os alimentos para cônjuge só são fixados se realmente ficar comprovado o estado de necessidade. Fora isso aí, o divórcio quase nunca, tá? Exceto se for um acordo, mas quase nunca ele se resolve apenas com um processo de divórcio, tá? Vocês já viram aí, tem a questão da partilha, que se não for amigável, terá que ter a ação própria, tem a ação de alimentos dos filhos, tem a ação de alimentos da esposa ou do ex-marido. Então, são questões bem complexas que têm que ser analisadas caso a caso, com bastante cuidado e retidão. Eu digo retidão por quê? Porque também você não pode, por exemplo, alegar para o juiz que você precisa muito, que você está doente e que você não tem condições de trabalhar e quem te sustentava era o marido, tudo bem. Mas você não está doente, você não tem nenhuma doença grave que te impossibilite. Então, é necessário ter, né, uma questão aí moral na hora de procurar um advogado e de fazer o pedido. Fazer pedido por raiva, por ódio, ou utilizar o processo de alimentos que utilizam demais, tá? De divórcio, de partilha, para poder multar o outro, tornar a vida dele mais difícil ou dela mais difícil, nada a ver, tá bom? Gostou? Curte e compartilha.